Olha, pensei sobre o que o pastor Shia disse. Depois que cremos no Senhor, admitimos e nos arrependemos dos nossos pecados, somos salvos pela graça. Quando o Senhor retornar, Ele nos levará diretamente ao reino dos céus e não realizará novamente a obra da salvação. Eu sinto que ele está errado, mas não consigo entender. E o que é que você acha disso? Eu também estou confuso quanto a isso. Olha, está aí. Irmã Jingxin, Olá! Deus Todo-Poderoso já revelou todos os mistérios do seu plano de gestão. Irmã Jingxin, Deus Todo-Poderoso explicou claramente essa nossa pergunta. É? Chenguan, sente-se. Claro. Ouviremos uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso e entenderá. Certo. Irmã Yang, sente-se. Certo. Deus Todo-Poderoso diz: na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam, ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. Embora o homem tenha sido redimido e perdoado de seus pecados, só se considera isso como Deus não se lembrar das transgressões do homem e não tratar o homem de acordo com as suas transgressões. No entanto, quando o homem vive na carne e não está liberto do pecado, ele só pode continuar pecando, revelando infinitamente o caráter satânico corrupto. Essa é a vida que o homem leva, um ciclo interminável de pecado e perdão. A maioria dos homens peca de dia para confessar à noite. Como tal, mesmo que a oferta pelo pecado seja para sempre efetiva para o homem, ela não seria capaz de salvar o homem do pecado. Apenas metade da obra da salvação já foi concluída, pois o homem ainda tem caráter corrupto. Corre mais fundo que o pecado, é plantada por Satanás e profundamente enraizada no homem. Não é fácil para o homem tomar consciência de seus pecados. O homem é incapaz de reconhecer sua própria natureza profundamente enraizada. Somente através do julgamento pela palavra, esses efeitos podem ser alcançados. Só assim, o homem pode ser mudado paulatinamente daquele ponto em diante. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus. E que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens, e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás
não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, a qual tem sido corrompida por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra do castigo e julgamento. E esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. Graças a Deus. Seu coração não se sente mais iluminado após ler suas palavras? Sim. Deus Todo-Poderoso explica claramente sua obra. O Senhor Jesus realizou apenas a obra de redenção. Mas essa não é a obra de julgamento e purificação da humanidade de Deus nos últimos dias. Mesmo sendo redimidos de nossos pecados pela nossa crença no Senhor, justificados e salvos pela fé, e ficando livres das restrições e da maldição da lei, nós todos ainda mentimos e pecamos. Isso mostra que mesmo recebendo o perdão do pecado através da crença no Senhor, nossa natureza pecaminosa individual ainda existe e não foi sanada. Nós ainda vivemos com um caráter satânico por causa das restrições de nossa natureza pecaminosa. Nós levamos na carne a corrupção, a ostentação, a arrogância, a teimosia e a imprudência. Verdade. Quando confrontamos com provações e desastres, nós reclamamos e culpamos o Senhor. Nós julgamos e traímos o Senhor. Somos incapazes de praticar suas palavras. Não conseguimos viver a realidade de suas palavras. Mesmo orando e confessando ao Senhor e trabalhando arduamente em seu nome, somos incapazes de escapar dos laços e das restrições do pecado. Todos nós estamos sempre pecando e confessando. Todos os que creem no Senhor sofrem com isso. Sim, é verdade. Isso é fato. O Senhor é santo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Normalmente, nós pecamos e depois confessamos. Mentimos várias vezes. Nós não conhecemos nem obedecemos ao Senhor. Se mesmo crendo no Senhor, não recebêssemos as bênçãos, nos rebelaríamos contra Ele, nós culparíamos, condenaríamos e nos afastaríamos de Deus. Isso é verdade. Quantas pessoas se dedicaram genuinamente ao Senhor? Para sermos exatos, nós crentes no Senhor, confiamos em caracteres satânicos em nossas vidas. E não conseguimos colocar a palavra de Deus em prática. Como tornaríamos pessoas que cumprem a vontade de Deus? Esse tipo de pessoa é digna de entrar no reino dos céus? Se mesmo que essa pessoa pudesse entrar no reino dos céus, qual seria a diferença para o mundo? Não haveria diferença alguma. Sim. Porque o mundo religioso sofreu esse tipo de maldição e foi abandonado por Deus. Não seria porque estão vivendo o caráter satânico e mentem, pecam, resistem e julgam a Deus? Sim. Eles não aceitam o retorno do Senhor. Eles condenam a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Se tornaram inimigos de Cristo nos últimos dias e não se reconciliaram com Ele. Como não sofreriam a maldição de Deus? É mesmo. Realmente. Como poderia o caráter justo de Deus tolerar a existência de forças que resistem a Ele? Hoje sabemos que a obra e as palavras de Deus dos últimos dias só existem na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Elas não se realizam nos círculos religiosos, e menos ainda no mundo. Então, o que isso nos mostra? É evidente que os círculos religiosos e o mundo são lugares de resistência a Deus. Certamente, a vontade de Deus não se realiza nesses lugares. É exatamente isso. Você articula isso também. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias chegou e está realizando a obra do julgamento, começando pela casa de Deus, o fundamento da obra da redenção que o Senhor Jesus realizou. Pela expressão da verdade que julga e purifica os caracteres satânicos das pessoas, Ele está salvando a humanidade do poder e influência de Satanás. Só se aceitarmos e experimentarmos a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso, podemos escapar do nosso caráter satânico e nos tornarmos obedientes e adoradores de Deus, ganhando sua salvação e a entrada em seu reino. Graças a Deus. Se só aceitarmos a redenção do Senhor Jesus, mas não a obra do julgamento e purificação de Deus nos últimos dias, não nos tornaremos pessoas que cumprem a vontade do Pai Celestial e não seremos obedientes a Deus. Como nós estaríamos aptos a entrar no reino dos céus? Sim. Agora eu entendo.
O Senhor Jesus só realizou a obra da redenção. E, embora redimidos de nossos pecados, nós ainda mentimos e ainda pecamos. Quando nos deparamos com coisas que não estão de acordo com nossas noções, culpamos e julgamos a Deus. Se não fosse pelas bênçãos e a promessa do reino dos céus, não seríamos capazes de desistir de tudo e tolerar o sofrimento. Sim. Agora eu consigo perceber. No passado, nossa compreensão era ingênua demais. Achávamos que, crendo no Senhor e sendo redimidos de nossos pecados de uma vez por todas, poderíamos entrar no reino. Eu nunca imaginei que a obra de Deus para salvar a humanidade não fosse apenas para redimir o homem do pecado, mas que ele também faria a obra do julgamento e da purificação da humanidade nos últimos dias. Só assim a humanidade pode ser purificada e obter a salvação. Deus Todo-Poderoso revelou os mistérios de sua obra de salvação da humanidade. Meu coração está muito mais iluminado. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso revelaram os mistérios da verdade que não havíamos entendido, mesmo crendo no Senhor há muito tempo. Isso abriu nossos olhos. Entendemos a verdade lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso. E sabemos como obedecer à obra de Deus, como acreditar nele e como segui-lo. Não precisamos mais ser enganados por pastores e presbíteros. As palavras de Deus Todo-Poderoso nos salvaram das restrições e dos laços do mundo religioso. Deixamos isso para trás. Nós nos sentimos muito mais à vontade. Quanto mais lemos as palavras de Deus Todo-Poderoso, mais iluminados ficamos. Não estamos participando do banquete do Senhor? Sim. Aceitamos Deus Todo-Poderoso, recebemos o Senhor e lemos suas palavras todos os dias. Isso não é participar do banquete com o Senhor? Com certeza. Somos muito abençoados. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus.